palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando, aleluia, glória a Deus, no fogo, dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta. à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vindes. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os satrapas, prefeitos, governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dele, o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, aleluia, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há Deus que possa livrar-vos como eles. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é interessante o que nós vamos ouvir a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei qual a luta que você está passando, aleluia, glória a Deus, sobre a sua vida. Eu não sei qual a luta que você tem passado na sua casa, no meio da sua família, mas eu conheço um Deus que é poderoso e é fiel, aleluia, vai entregar o teu milagre, vai entrar com providência, vai entrar com porta, vai entrar com solução, aleluia, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para suprir a tua necessidade, para curar a tua doença, a tua enfermidade, aleluia. Esse Deus eu conheço, e Ele se faz presente nesta noite, nesse lugar, e Ele está aqui, aleluia, para entregar o teu milagre. Ele está aqui, aleluia, para te responder, aleluia, para te conceder aquilo que você tem pedido e apresentado diante da sua presença nesta noite, neste lugar. Não entristeça o teu coração, não, meu irmão e minha irmã, nesta noite, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, interessante que no capítulo 1 de Daniel, a gente vai ver o povo de Jerusalém, ele sendo levado cativo, aleluia. E Ananias, Misael e Azarias estão também, aleluia, no meio dos cativos. E a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 1, o povo de Israel vai ser levado preso, ele vai ser levado cativo. Por quê? Por causa da desobediência, aleluia. Por quê? Porque eles viraram a costa para Deus. Eles deixaram de obedecer os mandamentos, de obedecer os estatutos, os preceitos do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel e verdadeira. Ela vai dizer que a obediência, ela gera bênção, e a desobediência, ela gera maldição. Aleluia. E agora o povo de Israel, eles vão ser levados cativo e preso.
E a Bíblia diz que Nabucodonosor, já na Babilônia, irmãos, ele vai mandar escolher jovens, aleluia, de boa aparência, aleluia, que pudesse estar ali na presença do rei, para aprender o quê? Para aprender a cultura, para aprender a língua, para aprender a crença, o costume, aleluia, dos caldeus. E hoje não é diferente, meu irmão e minha irmã. O que o nosso adversário ele tem tentado contra a minha vida e a tua vida, como ele tem se levantado para querer nos corromper, como ele tem se levantado para querer fazer que a gente venha nos curvar diante da sua presença, perante aquilo que ele quer, aleluia, que ele nos oferece ali em cima desta terra, como ele quer que a gente venha perecer e padecer, aleluia. Mas Deus ele tem te sustentado ali em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio ao aperto, em meio às lágrimas, os prantos, mas Deus ele tem te dado força, ele tem te sustentado em cima desta terra para você permanecer na presença. A gente vai ver aqui, irmãos, aleluia, o rei mandando chamar jovens que viessem aprender, que viessem estar diante, ali viesse ser ensinado, e após 3 anos viesse ser apresentado diante do rei Nabucodonosor. E a gente vai ver Daniel, Misael e Azarias, a Bíblia dizendo, irmãos, aleluia, que eles vão, que o rei vai decretar, ele viesse comer o manjar, aleluia, do rei, ele viesse comer da comida real, ele viesse, aleluia, beber do vinho real, aleluia, glória a Deus. A gente vai ver, meu irmão e minha irmã, livro de Mateus capítulo 4, aleluia. Jesus é conduzido para o deserto, é levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Porque você turba o teu coração com essa luta que você está passando, aleluia. Porque você quer entrar em desespero, aleluia. Porque você pensa, aleluia, em tirar a sua vida, em não querer viver mais em cima desta terra. Acalma o teu coração, que Deus aí está no controle. É Deus, é o Espírito Santo que está te moldando, que está, aleluia, te tratando, que está te fortalecendo para coisas maiores, para coisas grandes em cima desta terra, na sua obra, aleluia. O Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto e vai passar 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que Jesus ele vai ter fome, ele está debilitado, fraco. E Satanás vai se apresentar dizendo: olha, tu não é o Filho de Deus, aleluia. Pega, aleluia, essas pedras e transforma em pão, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, a gente vê no dia de hoje, aleluia, o nosso próximo, até mesmo dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nosso vizinho, dizendo: olha, o servo de Deus está passando por dificuldade, olha, o servo de Deus está doente, está enfermo, aleluia, está passando por aperto, não tem dinheiro, aleluia, glória a Deus. Calma, irmão, que Deus cuida de você, aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Deus ele quer trazer bonança para a tua vida também, meu irmão e minha irmã. Você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É necessário primeiras lutas, é necessário primeiras provas para a vitória poder chegar. Jesus vai dizer: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vai ver, irmãos, aleluia, a Bíblia dizendo, aleluia, que Satanás vai pegar Jesus, vai colocar ele no pináculo e vai dizer: olha, te lança daqui, porque está escrito, e aos teus anjos darão o teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, não tropece em pedra nenhuma. Aleluia. E Jesus vai dizer também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. A gente vai ver Satanás pegando Jesus e levando ele, aleluia, no monte e dizendo: olha, tu está vendo a glória desse mundo aqui? Tu estás vendo, aleluia, a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Se tu te prostrar diante de mim, aleluia, diante da minha presença, a ti eu darei. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, sabendo da promessa que havia sobre a sua vida, ele vai dizer: Satanás, para trás de mim, adorarás somente a Deus, só a Ele dará culto, aleluia, glória a Deus. Acalma o teu coração, meu irmão e minha irmã, acalma, aleluia,
o teu coração. Não deixa o inimigo cegar o teu entendimento com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo, aleluia. Não deixa, aleluia, que Satanás, aleluia, ele venha te cegar, ele venha, aleluia, ter autoridade sobre a tua vida, não, aleluia. Você venha voltar para esse mundo de pecado, para esse mundo de iniquidade, mas persevera, confia em Deus, que Deus ele é fiel. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás ele sai, aleluia, porque Jesus vai dizer: olha, não adorarás somente a Deus e só Ele dará culto. E a Bíblia diz que quando Satanás vai embora, os anjos do Senhor, eles vão servir Jesus, assim como eles vão servir você, assim como Deus vai prover para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Porque Ele é fiel, irmãos. Se você for fiel, aleluia, você não vai ficar não vai ficar envergonhado, nem por objeto de escândalo. Aleluia. A gente vai ver aqui o rei Nabucodonosor querendo que Ananias, Misael e Azarias e Daniel ele viesse se contaminar com a comida da Babilônia, com as coisas da Babilônia, com a cultura da Babilônia. Mas Daniel vai dizer: olha, nós não vamos comer senão legume e beber água. Aleluia. Nós não vamos comer legume e beber água. Nós não vamos comer da comida do rei. Aleluia. Por quê? Porque Nabucodonosor vai dizer: olha, dá para eles a melhor comida, dá para eles a comida que eu como. E isso o nosso adversário, Satanás, ele tem apresentado, aleluia, para nós, para a igreja de hoje, para que a igreja venha se corromper, para que a igreja venha adorar Ele, para que a igreja venha ficar na mão dele. Quantas igrejas, irmãos, Deus já não está mais, porque se corrompeu. Aleluia. Quantas igrejas estão corrompidas, porque deixou se levar, aleluia, pelo engano. Aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele tem te sustentado, Deus ele tem te fortalecido, Deus ele tem te dado discernimento, direção, sabedoria. Aleluia. A gente vai ver aqui Daniel dizendo que nós não vamos comer, nos experimenta 10 dias para que a gente venha, para que aleluia, tu possa ver o nosso semblante e o semblante dos outros jovens que vão ser apresentados diante do rei. E a Bíblia diz que assim eles vão ser apresentados, meu irmão e minha irmã. E a palavra de Deus vai dizer que quando ali aquele homem olha para Ananias, Misael e Azarias, para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai dizer: mas como pode? Aleluia. Vocês estão mais belos de aparência, vocês estão mais robustos, aleluia. E vocês comeram só legume e água, aleluia. Quando você estiver na dificuldade é porque Deus está cuidando de ti. Até na tua dificuldade, no teu aperto, Deus está tratando da tua saúde, Ele está cuidando da tua aparência, aleluia, porque Ele quer resplandecer a glória dEle sobre a tua vida, aleluia. A gente vai ver aquele homem dizendo: mas como pode, vocês estão de semblantes melhores, aleluia, vocês estão mais robustos, aleluia. E a Bíblia diz o quê? Que eles vão continuar comendo legume e bebendo água, aleluia. A gente vai ver aqui, irmãos, ele se apresentando após os 3 anos diante do rei Nabucodonosor, e eles vão ser experimentados, e Nabucodonosor vai dizer o que para eles? Olha, aleluia, eu não achei homens tais iguais como Ananias, Misael e Azarias, homens sábios, homens entendidos, aleluia. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai colocar eles como príncipe na Babilônia. Agora imagine você, irmãos, o que Deus não quer fazer para a tua vida. Que Isaías vai dizer: o que eu tenho, meus projetos são projetos de paz, aleluia, glória a Deus. Meus projetos são projetos de prosperidade para a tua vida. É aquilo que o ouvido nunca ouviu, é aquilo que os olhos nunca viram. É isso, aleluia, é que Deus tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. A gente vai ver aqui Deus Nabucodonosor exaltando. Por quê? Aleluia. Por quê? Porque eles guardaram a palavra. Quem sabe eles foram levados para a Babilônia, aleluia, e eles estavam fiel com Deus ali. Mas só que agora dentro da Babilônia, Deus ele vai honrar Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Deus ele vai honrar por quê? Por causa da fidelidade, mesmo eles sendo levados cativo, preso, aleluia. Mas Deus vai olhar, Deus vai olhar e vai dizer: eu não vou deixar eles perecerem, porque eles estavam em Jerusalém, eles foram fiel a mim, e eu não vou deixar eles perecerem dentro da Babilônia. Deus está dizendo que tu não vai perecer. Acalma o teu coração, que tu não vai morrer não. O teu adversário não vai te matar não, porque é Deus que te guarda. É Deus que te guarda, meu irmão e minha irmã. É Deus que te guarda em cima desta terra. Aleluia. A Bíblia diz que eles vão ser achados os homens mais sábios dentro da Babilônia. Como eu falei, aleluia. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer o quê? A Deus. Não é? É temer ao Senhor. Aleluia. Porque se nós temermos a Deus, Deus ele não vai nos desamparar. Aleluia. A gente vai ver aqui, meu irmão e minha irmã, agora Nabucodonosor levantando uma estátua no campo de Durã. E a Bíblia diz que ele vai ordenar que todos os povos, nações e línguas viessem cultuar a estátua que ele tinha levantado. Aleluia. E a gente vai ver, meu irmão e minha irmã, o arauto apregoando, dizendo: só olha, quando tocar os instrumentos, eu quero ver todos os povos, os satrapas, os reis, os governadores, os príncipes, aleluia, prefeitos, aleluia, todas as nações e línguas se prostrando, aleluia. Quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que o arauto vai anunciar, que vai mandar tocar os instrumentos musicais, aleluia. E a Bíblia diz que vai ser tocado, aleluia, os instrumentos. E a Bíblia vai nos dizer, meu irmão e minha irmã, que, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, eles não vão se prostrar quando os instrumentos forem tocados. Aí a palavra de Deus vai dizer que os homens vão se apresentar diante do rei, porque tem sempre, meu irmão e minha irmã, alguém que te observa para querer te acusar, para querer te apontar, aleluia. Mas acalma o teu coração, que Deus é quem faz o juízo, aleluia. É Deus que faz o juízo por mim e por você, aleluia. Não precisa nós nos levantarmos, aleluia. Deus ele cuida. A gente vai ver, meu irmão e minha irmã, aleluia, esses homens indo diante do rei. Olha, rei, tem uns homens que tu constituíste, aleluia, como príncipe na Babilônia, aleluia. Eles não adoram os teus deuses, eles não se curvaram diante da estátua que tu levantaste, porque essa é a vontade de Satanás, meu irmão e minha irmã. Essa é a vontade do diabo, aleluia. A gente vai ver José, aleluia, sendo vendido pelos seus irmãos, não é? José vai ser vendido pelos seus irmãos, ainda jovem, com 17 anos. E a Bíblia diz que ele vai para o Egito, que ele vai agora para a casa de Potifar. É vendido como escravo, ainda como escravo, mas Deus ele não desamparou ele. Deus não largou, aleluia, de José, aleluia, dentro do Egito, aleluia. E José dizia: Senhor, eu nada fiz para estar aqui, eu não fiz nada para me ser vendido pelos meus irmãos como escravo, aleluia. Quando a gente é fiel, Deus ele cuida. Pode você estar onde você estiver, aleluia. José, irmão, Deus vai cuidar. José vai ser acusado, aleluia, de violentar uma mulher e vai parar dentro do cárcere. Mas mesmo dentro do cárcere, Deus ele vai cuidar, Deus ele vai guardar, porque quando Deus ele tem promessa, ele cumpre, ele realiza, aleluia. A gente vai ver Deus criando situação, aleluia, para quê? Para tirar José do seu momento de aflição, de dor e de sofrimento. Por quê? Porque Deus ele só vai operar nas nossas vidas, irmãos e irmãs, no momento que a gente não puder fazer nada. E quando a gente puder agir, e quando a gente puder fazer com a nossa força, enquanto alguém puder nos socorrer, alguém terreno, Deus ele vai ficar olhando,
Enquanto você puder achar recurso em você ou em alguém, Deus ele vai ficar olhando. Mas a partir do momento que você clamar a Deus, aleluia, você colocar na mão de Deus o teu problema, Ele vai entrar com providência. Aleluia. E o nome dele vai ser glorificado. Por quê? Porque José vai dar, Deus vai dar sonhos para o rei do Egito, e o rei do Egito vai mandar chamar José dentro do cárcere, porque ele vai ouvir que José interpretava sonhos, e José vai interpretar, e a Bíblia diz que ele vai ser nomeado como quem? Como governador dentro do Egito. Aleluia. Deus ele só quer, irmãos, que nós venhamos ter sabedoria e calma, aleluia, nos momentos difíceis, de aperto, de aflição. Por quê? Para que a gente não venha, aleluia, nos voltar para o mundo, voltar a fazer as coisas do mundo, as coisas que venham desagradar a Deus. Aleluia. A gente vai ver, meu irmão e minha irmã, aleluia, aqui Ananias, Misael e Azarias, aleluia, eles dizendo: olha, o nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele pode. Aleluia. Se Ele quiser nos livrar, Ele pode. Aleluia. E fica tu sabendo, aleluia, ainda que a gente morra, ainda que a gente seja jogado dentro do fogo, seja queimado, nós não vamos nos curvar. Aleluia. Não te curva, meu irmão. Glória a Deus. A tua bênção está diante da tua presença. Acalma o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quanto maior a luta, a guerra, a dificuldade, a necessidade, porque a tua bênção está diante da tua presença. Dá um palmo de ti, o teu milagre. Aleluia. Suporta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, porque você não está só. Você não está sozinho. Aleluia. A gente vai ver, aleluia, o rei Nabucodonosor mandando trazer Ananias, Misael e Azarias diante da sua presença. E o rei Nabucodonosor vai dizer: aleluia, é porque vocês estão fazendo isso? Porque vocês não se curvaram, aleluia, diante da minha imagem? É de propósito. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão dizer: nós não vamos nos curvar. Fica tu sabendo, rei. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Deus desse século, que é Satanás, ele quer que a gente venha nos curvar diante dele. Aleluia. A gente vai ver a Bíblia dizendo que Nabucodonosor vai mandar o quê? Aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aquece a fornalha e toca os instrumentos. Se eles não se curvarem, joga ele dentro da fornalha ardente de fogo. E a Bíblia diz, e a Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que assim vai ser feito. Aleluia. A gente vai ver, o rei Nabucodonosor mandando ali os seus capitães, os seus generais, os homens mais fortes do seu exército, pegar Ananias, Misael e Azarias, aleluia, e lançarem dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que os homens que levaram Ananias, Misael e Azarias, eles vão morrer na mesma hora. Aleluia. Eles vão ser queimados, aleluia, pelas chamas, pelo fogo da fornalha. E a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão cair dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que eles vão se levantar, aleluia, e agora eles vão começar a caminhar, eles vão começar a andar dentro do fogo, aleluia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ele vai olhar, ele vai dizer: olha, não foi 4, não foi 3 que nós lançamos dentro da fornalha de fogo ardente, porque eu vejo 4. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui, como eu já falei, é porque Deus ainda é com você. Aleluia. Tenha sabedoria, tenha prudência. Aleluia. Glória a Deus. Espera, aleluia. Saiba esperar o tempo de Deus para a tua vida. Aleluia. E quando você estiver com vida, ainda há esperança. Aleluia. E quando você, aleluia, se levantar pela manhã, te acalma, aleluia, é mais um dia, aleluia, que Deus ele tem para realizar a tua promessa sobre a tua vida. Aleluia. Deus, irmãos, ele cria a situação para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. A gente vai ver Isaías dizendo,
Olha, se tu passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. E se tu passares pelos rios, eles não te submergirão. E se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem as chamas arderão em ti. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele cuida de você, meu irmão e minha irmã. Deus, ele cuida de você. Aleluia. Se coloque de pé. Venha aqui na frente, irmãos, que eu já quero devolver o microfone. Venha todos aqui na frente. Nosso irmão Diácono Reinaldo vai estar ungindo, tá, irmãos? A mão dos meus irmãos, das minhas irmãs, com o óleo que eu estava apresentando em oração. E eu creio que tu não vai sair da mesma maneira, da mesma forma nesta noite. Eu creio que Deus ele vai operar sobre a tua vida nesta noite. Tu vai levar a tua bênção para a tua casa, para a tua família, porque Deus ele é fiel. A tua vida nesse lugar não é em vão. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ver, meu irmão e minha irmã, aqui a palavra dizendo, aleluia, que Nabucodonosor, ele vai olhar para dentro da fornalha de fogo ardente, e ele vai dizer, foi 3 homens que foi lançado, mas eu vejo 4, aleluia, passeando, andando dentro do fogo, e você não entende porque você está de pé, aleluia, você está passando por essa luta tão grande, mas você continua de pé, porque Deus ele está cuidando, Deus ele está te guardando, Deus ele está te protegendo, aleluia, para fazer o nome dele ser glorificado, engrandecido, aleluia, através da tua vida. Aleluia. A gente vai ver aqui o rei Nabucodonosor, vejo um semelhante ao filho dos deuses. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor vai clamar, vai chamar por Sadraque, Mesaque e Abednego, chamando eles para fora. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles saem, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o rei Nabucodonosor ele vai dizer, olha, aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, seja morto, e a sua casa, aleluia, seja feito um monturo. Aleluia. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que se levantar contra o servo, contra a serva do Senhor. Aleluia. Ai daquele que se levantar, aleluia, contra o meu irmão, contra a minha irmã, porque você é como a mim